Deixa-me perguntar-te uma coisa. Já te questionaste se eventualmente irias gostar da série de Empyrean da Rebecca Yarros? Com dragões, escolas, magia. Tens assim uma pequena curiosidade em ler, mas não tens a certeza? Neste vídeo eu vou dar a minha opinião sobre a série, que eu já li os 3. Eu sei. Ainda não acabou, ainda vem um 4º livro, mas ainda demora muito e eu queria muito vir aqui falar com vocês sobre os 3 primeiros livros desta série, que eu, desde já, posso dizer, Amei. se me virem olhar para baixo, eu tenho aqui as minhas notas. Eu preciso escrever as coisas quando vou fazer os reviews, porque não quero perder nada, não me quero esquecer de nada. Apesar de que, se tu me segues no Instagram e no TikTok, sabes perfeitamente que eu já falei sobre este livro. Aos montes. Por isso, para algumas pessoas que não é novidade, também tenho aqui os 3 livros comigo, muito bem apontados, como podem ver, Apontar. assinalados. Eu tenho o hábito de fazer tabbing. Eu escrevo nos livros, eu sei. Há quem não goste, eu gosto, também não faz confusão. Contudo, eu tenho o hábito de escrever com aquelas canetas que apagam. Aquelas canetas que têm um outro lado, tem uma borracha diferente que apaga. Pronto, que é para o caso de eu apagar. Até hoje nunca apaguei. Eu deixo-os assim, eu gosto dos meus livros. Gosto quando um livro se vê que foi usado. Não excessivamente, mas quando se vê que foi usado. Mas como podem ver, este é o primeiro. Portanto, este. Eu comecei por fazer o tabbing muito controladamente e assiduamente. O segundo, tenho 1, 2, 3. Posso contá-los Pelas mãos dos dedos. 1, 2, 3. Posso contá-los pelos dedos de uma mão. Nenhum, como podem ver. Isto é um bom sinal, que é assim, há quem diga, mas depois tu perdes tempo a fazer o tabbing. Eu quero é ler. Eu compreendo, se bem que se tu gostas de um livro, não te vai dar trabalho nenhum e tu vais continuar a ler, não te vai desmotivar só por perderes 1 ou 2 segundos a pôr um tabbing. Eu tenho sempre ao meu lado, portanto não tenho que andar à procura, sei perfeitamente qual é que é as cores que eu vou usar para o quê. Pronto, nos últimos livros que eu tenho estado a ler, não estou a fazer por cores, estou a fazer, escolho uma cor mais ou menos que seja a condizer com o livro. Eu uso só uma cor. Quando essa cor acabar, procuro outra cor mais ou menos que eu acho que se encaixe e uso essa cor. Portanto, já não estou a fazer, a não ser que seja um romance ou um dark romance, eu gosto de usar uma cor só para as partes de romance e todas aquelas coisas que a gente sabe, e depois uso outra cor para o resto, tudo. Coisas que eu gosto tanto, que eu quero anotar, plots twists, que é para falar aqui nos reviews, para não me esquecer de nada e para ser de fácil acesso. Por isso, esse é outro motivo pelo qual eu faço o tabbing. Mas realmente, quando eu estava a ler o Onyx Storm, os tabs, os marcadores ficaram de fora, porque eu estava investida em acabar isto o mais rápido possível. Portanto, agora vamos lá. Como eu disse, o próximo livro está programado para 2027, se não estou em erro, se eu tiver, escrevo-me aqui em baixo. Estou ansiosa, porque quem leu o final sabe perfeitamente porque é que eu estou ansiosa, porque vocês todos estão também, como eu, de certeza. É um livro de fantasia que envolve dragões, envolve uma escola de magia, envolve personagens que eu adorei, e eu digo uma coisa, livros com muitas personagens é muito difícil para mim gostar de todas. Obviamente, eu nunca gosto de todas de igual forma, mas neste caso foi quase. Um mundo grande, um mundo mágico, um mundo que, na minha opinião, foi apresentado muito bem. E esta história resume-se a uma rapariga, que é Violet, que vai para uma escola que ela não quer. Ou seja, melhor, ela quer, mas não é essa em específica, porque há outros. Para mim é muito difícil esta parte de evitar os spoilers, eu tenho que ter muito cuidado. Isto é um review sem spoilers. Esqueci-me de dizer isso. Portanto, ela vai para uma escola de magia, de riders, para aprender a fazer muitas coisas. Mas ela vai para esta escola contra a vontade dela. Contudo, não obstante, ela acaba por descobrir que ali é o lugar dela, alguns num dos 3 livros. Há muitos motivos pelo qual é o lugar dela. E eu gosto desta coisa de a pessoa é uma miúda, é frágil, parece frágil, tem aquele aspecto, ninguém dá nada por ela, e depois ela vai e... Zás! Estou a ver? Eu gosto desse tipo de livros. Neste caso, ela própria não acredita nela. Ela própria acha que ali não é o lugar dela. Ela própria acha que tem muita coisa a provar a toda a gente. Basicamente, a toda a gente no livro. Só inicia-se com ela a querer fazer as coisas da forma correta. Mas Chega a uma altura que ela tem que decidir de que lado é que ela fica. Entretanto, vai haver pessoas pelo caminho que ela vai, não dava nada por elas, vão acabar por ser amiga dela. Há outras pessoas que são amigas, depois já não são, depois voltam a sério. São relações muito complexas e eu gosto disso. Está tudo muito bem estruturado nesse aspecto. A forma como o mundo é apresentado, eu adoro. Ao longo dos 3 livros, aproveito desde já para dizer que eu nunca tinha lido nada desta autora. Eu sei que a Rebecca Yarros tem outros livros de outros géneros. Eu não sabia disso, soube relativamente há pouco tempo, porque ela foi-me apresentada através do The Empyrean Series
e estou muito curiosa em ler um dos livros dela que não seja fantasia, porque realmente gostava de ver a escrita dela noutro contexto. É muito difícil para mim eu estar aqui a dizer, aliás, não é muito difícil estar aqui a dizer, é muito difícil para mim encontrar um autor que me prenda à história somente pela escrita, porque normalmente para mim é preciso que haja não é preciso que haja muitos plot twists, mas é preciso que haja coisas para descobrir, coisas que eu fico tipo, O que é que isto quer dizer? O que é que vai acontecer? E eu quero continuar a ler. ou alguma coisa que eu sei que é provável que vá acontecer alguma coisa entre as duas personagens mais à frente e eu estou curiosa. Curiosidade, coisas que me façam curiosa. É difícil, só pela escrita, um autor me fazer querer ler. Porque desde a ordem, a sequência dos capítulos, que eu gosto como ela escreve, e gosto porque eu posso mostrar, em cada capítulo, o capítulo é iniciado com um pequeno texto que é de alguém, de alguma das personagens, ou de um diário, ou de uma carta que foi escrita, estes bocados aqui, ou é, por exemplo, aqui é o Major Offender's Guide to the Writer's Quadrant. Tudo o que está aqui em cima não é à toa, ou seja, tudo o que acontece no livro, ao longo da história, para além de estar muito bem pensado, porque eu, por exemplo, eu penso no Harry Potter, certo? Eu acho que é muito difícil, pode acontecer obviamente, mas é muito difícil mais alguém conseguir fazer uma coisa tão complexa como o Harry Potter. Eu estou a escrever o meu primeiro livro, eu vejo que é muito difícil. E por falar isso, tenho que fazer um vídeo sobre isso, porque já estou noutro rascunho. Mas é muito difícil conseguir mantermos-nos a par daquilo que nós próprios estamos a escrever quando há pequenos detalhes que nós sabemos que pode haver aqui dicas sobre isso, não diretas, e depois esse detalhe vai ter que aparecer no final e tu tens que manter tudo organizado, tudo escrito para não te perderes na tua própria história. Isso acontece aqui e eu gosto muito disso. Aliás, isto é uma trilogia, né? Para já, e há coisas que é falado no primeiro ou no segundo livro que só acontece no terceiro. É preciso manter um arquivo das coisas para a gente não se perder a escrever. E há sempre coisas que voltam, depois descobrem-se novas coisas. E a escrita dela, como eu costumo dizer, mesmo nas alturas em que parece que não está a acontecer nada, não é aborrecida. Eu não achei, na minha humilde opinião, né? Qual, não achei. Porque, tipo, às vezes nós temos a ler aqueles livros que acontece alguma coisa e realmente a pessoa está ali durante uma página ou duas inteira e depois, de repente, vai uns 2 ou 3 capítulos que não acontece nada. Só diálogo que não traz nada ao texto, só diálogo que não avança a história para a frente e nós estamos a ler aquilo e Vai acontecer alguma coisa. e no caso dela não achei isso. Achei que mesmo nos momentos parados, eles não eram parados. Havia ali qualquer coisa no meio para apanhar, havia ali um diálogo que queria dizer qualquer coisa ou dava a dica de qualquer coisa. Por exemplo, o Redoc é uma das minhas personagens favoritas no livro, por causa da personalidade dele. E é isso que eu quero dizer, mesmo em alturas paradas, através do diálogo, através de alguma coisa, havia alguma coisa que te prendia. Mesmo que fosse só o facto de uma personagem secundário falar e tu veres que é aquela pessoa. Por exemplo, eu comentei no TikTok que eu acho magnífico a forma como ela desenvolve as personagens dela. Eu não sei o que ela faz, não sei se ela... Eu não fiz isso, sinceramente, mas eu não sei se ela perde algum tempo só em cada personagem, desenvolver os personagens primeiro, não sei. Eu comentei que, ao ler estes livros, chega a uma altura que a personagem está a falar disse Redoc, disse Violet. Chega uma altura que a parte do disse a pessoa X, tu já não precisas. Porque só pela forma como os diálogos estão escritos, tu já sabes que aquele tom é daquela personagem X, aquele é daquela personagem e aquele é daquele dragão. Estão a perceber o que eu quero dizer? E eu adoro isso. É uma coisa que eu acho difícil de conseguir, sinceramente. E eu adorei. Adorei porque cria uma proximidade não só com a personagem principal, mas com todas as outras que a rodeiam, até mesmo aquelas personagens que não são secundárias, tipo, estão muito mais lá atrás, só aparecem de vez em quando, tu sabes que é aquela personagem. Em termos de história, em termos de desenvolvimento da história, o desenvolvimento do mundo também, porque o primeiro livro foca-se muito na escola. Depois, no final do primeiro livro, ela é obrigada a sair, literalmente, da escola e tem que ir a outra parte. Não vou estar a dar spoilers, obviamente. Depois, no segundo livro, ela tem que voltar à escola, mas ela está sempre com um pé dentro e um pé fora. Ou seja, está sempre coisa a acontecer. No terceiro livro, é tudo fora. Tipo, foi tudo, desde a escrita, os diálogos, a narrativa, a história, as personagens, está tudo. Eu não tenho nada para dizer. Eu juro que eu às vezes fico a olhar quando eu gosto muito de um livro e atenção, falar assim, eu nunca falei que gostei de tudo num livro. É a primeira vez. E é fantasia. Não era uma coisa que eu estava habituada a ler. Fui introduzida à fantasia através do Trono de Vidro. A segunda fantasia que li foi este e eu adorei, até mais do que o Trono de Vidro. Mas também adorei o Trono de Vidro, que ainda não acabei, tenho os 3 últimos para ler. É muito difícil estar aqui, eu juro que eu pensei assim, eu tenho que ter alguma coisa má
para dizer, mas eu não tenho. Por isso é que eu também estou muito curiosa em ler um dos livros da autora noutro género qualquer, para eu ver se é a mesma forma de escrita ou se eu sinto a escrita dela da mesma forma. Porque estou muito curiosa, porque, não tem nada a dizer em termos disso. Da mesma forma que o mundo é apresentado assim nos vários livros, ela também não só teve o cuidado de apresentar as coisas dessa forma, mas até mesmo as pequenas coisas dentro do mundo, outras ilhas, por exemplo, que havia, pode ser isso, pessoas, governadores, esse tipo de coisas, também foi tudo apresentado de uma forma gradual. E eu acho que está tudo num timing perfeito. Não sei, eu não escreveria esta história de outra forma. Acho que não há nada que eu possa dizer, se a autora tivesse feito assim ou assado, ou se esta cena tivesse sido escrita não sei onde, causava um impacto maior, não existe. Até porque em livros de fantasia isso é um bocado relativo, isso é muita imaginação. Tudo bem com o romance também, mas há muita coisa, há muitos detalhes, há muita... Estou a perceber. Eu dei a estes livros 5 estrelas. Aos 3. Não venham para cima de mim, eu dei 5 estrelas a todos. Ouvi um monte de gente a falar mal também do Onyx Storm, mas também um monte de gente, como eu, ficaram super curiosas para o próximo, porque realmente o final deixa-nos tipo... Eu vou ter que esperar até 2027 para saber o que é que vai acontecer. E uma pessoa fica a pensar nas 30.001 possibilidades do que é que aconteceu para aquilo acontecer. Mas também ouvi pessoas a falarem mal. Mas nós temos que perceber. Nós não somos a autora. A autora, para fazer o final daqueles, é deliberado. E eu não espero menos, não posso esperar menos no próximo livro. Ok, Rebeca? É um ganda cliffhanger para um livro que vamos ter que esperar muito tempo. Portanto, ela sabe o que fez. Nunca vamos poder agradar toda a gente, é um facto, enquanto leitores, enquanto escritores. Whatever. Eu adorei, sim, eu dei 5 estrelas, sim, eu adorei, sim, e os gostos não se discutem, sim, também. Agora, eu separei aqui umas quotes, 2 de cada livro, para vos ler. Os livros são em inglês, portanto, eu vou ler em inglês e vou pôr aqui alguns a tradução em português, para quem quiser. Nice. Nice. Então, do primeiro livro, o Fourth Wing, eu escolhi estas 2 aqui. Eu queria que fosse uma coisa assim que dissesse, mas não dissesse nada. Estou a perceber. Something in her tone tells me it's not just third ears who might be called into service this year, and the chill settles on my bones. A segunda quote que eu escolhi para vos ler é: I pocket the vial of dried powdered fonil berries from my satchel and get started as the other workers come in, sleepy-eyed and grumbling. The powder is nearly white, nearly invisible as I take my place in the serving line an hour later. And completely undetectable, I sprinkle it over orange Cypher's scrambled eggs when he approaches. Porquê? Não sei. Quotes do segundo livro. And with that tread, the trio walks away, the maid lights winking off one by one as they pass, leaving us in the dark except for the circle lights directly above us. You knew that was going to happen. I glare at bodies before crouching in front of my discarded things, packing them back into the bag. That's why you insisted on walking me out. Segunda quote, then I will have everything I need. He lowers his face, leaning in, so it's all I see, all I feel. I will happily watch Erection burn to the fucking ground again if it means you leave. You don't mean that. He loves his home. He's done everything to protect his home. I do. I'm sorry if you expect me to do the noble thing. I warned you. I'm not sweet or soft or kind, and you fell anyway. This is what you get, Violet. Me. Oh. Vamos para as quotes que eu escolhi do Onyx Storm. Andarna is suspiciously quiet. Tame, I prompt, my stomach soaring with unease. I can't speak with Gale. He clips out each word. Or any of the others. Our communications have been severed. I reach for glittering onyx bond, but even though Tyne is still here, Shaden isn't. We are already cut off. E a última quote. Days, not weeks or months or even years. I'm hit with a sudden urge to never sleep again, to use every minute I have with him. Do you want to go see it on the roof? I had something else in mind. He glances towards the throne. Yes, please. I flick my wrist and shut the door using lesser magic, then lock it. His smile instantly becomes a core memory. Como devem ter percebido, eu dei 5 estrelas, não é? Eu adorei esta série e vou continuar a ler porque, como já disse 30.000 vezes, ainda vai sair o 4º. Se vai continuar depois, eu não faço a mínima ideia. Se estás curiosa ou curioso, lê. Eu aconselho, porque para mim, pelo menos, não foi uma leitura maçuda, não foi uma leitura... Aliás, eu li no mês e pouco os 3 livros. Lê também, se estás curiosa, eu acho que não te vais arrepender. Não se esqueçam de deixar o like aqui em baixo, partilhar o vídeo, comentar e subscrever o canal para não perderem nenhum conteúdo por aqui. Se já leram esta série, deixem a vossa opinião aqui, porque também quero saber a vossa opinião. Até ao próximo vídeo. Tchau!